Capítulo 2. A imagem gentia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Daniel 2, 1-3. O capítulo 2 mostra por que Daniel tinha que ser 10 vezes melhor que os outros. Ele iria salvar sua própria vida, a de seus amigos, a dos cientistas de Babilônia, e ainda revelaria ao rei o futuro das nações gentias do mundo. É importante repetir que o início da caminhada de Daniel estava firmado em sua decisão de dizer sim para Deus e não para o pecado. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Por causa disso, o rei os achou 10 vezes mais doutos que todos os outros. Daniel estava preparado para dar o próximo passo, um pedido impossível de atender. O rei fez um pedido absolutamente irracional. Ele não só queria uma interpretação de seu sonho, como esperava que os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, seus conselheiros políticos, lhe dissessem qual tinha sido seu sonho. O acesso de fúria de Nabucodonosor foi algo ainda mais ilógico. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Daniel 2:9. Seus conselheiros políticos ainda tentaram argumentar com ele. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Versículo 11. Mas os 2 versículos seguintes dizem: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Versículos 12-13. A impotência dos magos, encantadores, feiticeiros e caldeus é retratada com nitidez nesses 13 versículos. Não havia nada que eles pudessem fazer. Não adiantava tentar dissuadir o rei. Sua sorte estava selada. Não havia saída. Profetas modernos. Esse episódio lembra o que acontece no mundo de hoje, onde homens instruídos tentam prever o futuro. Um número enorme de especialistas em finanças e economia tenta prever o que virá. É incontável a quantidade de boletins que afirmam poder nos ajudar a escolher qual o melhor investimento para o nosso dinheiro. Será que essas pessoas realmente conhecem o futuro? Com certeza, se realmente soubessem o que vai acontecer, guardariam as informações para si e aumentariam sua riqueza e poder. A verdade é que ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Não dá para confiar nem numa simples previsão do tempo. Chega a ser engraçado o esforço que os meteorologistas fazem para prever como será o tempo no dia seguinte. Eles mostram imagens de satélite do país inteiro, às vezes do mundo inteiro, e explicam eventos meteorológicos que já estão se formando. Mas nós não estamos interessados nisso. O que queremos saber é se vai chover ou fazer sol amanhã. Para evitar o constrangimento de fazer uma previsão errada, eles dizem que existe possibilidade de chuva ou probabilidade de sol. Em outras palavras, eles estão dizendo: eu não sei, estou só fazendo uma suposição. Assim, o futuro está oculto, porque ainda não se tornou visível. Anunciando o futuro desde o princípio. Como a palavra de Deus é diferente.
O testemunho do próprio Deus a respeito disso foi registrado pelo profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 a 10. E ainda, por isso tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Isaías 48, 5. Para Deus, o futuro é história, e a história é futuro, porque Ele é eterno. Daniel conhecia esse Deus. Ele conhecia os escritos de Isaías e confiava naquele que podia anunciar as coisas antes que se tornassem visíveis. O momento decisivo. A sentença de morte também foi pronunciada sobre Daniel e seus amigos. Quando os emissários foram procurá-los, Daniel apareceu e perguntou com ousadia: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel 2,15. Tempo de oração. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 16. Aparentemente, seu pedido foi atendido. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículos 17 a 18. Por que Daniel convocou uma reunião de oração? Porque ele sabia que o seu caso estava nas mãos do Deus do céu, aquele de quem o rei Nabucodonosor mais tarde testificaria: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4,17. A fé que Daniel depositava no Deus vivo era extraordinária. Ele podia pedir a intervenção divina por ter intimidade com o Deus de Israel. Sendo assim, ele se ajoelhou em oração e apresentou seu caso ao Deus do céu. E qual foi o resultado? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 19. Em sua oração de agradecimento, Daniel revelou algo sobre Deus que continua valendo nos dias de hoje. É Ele quem muda o tempo às estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 21. Deus domina o mundo governado pelo diabo. A autoridade suprema ainda está nas mãos de Deus. Embora o príncipe das trevas governe o mundo, quem dá a última palavra é o Senhor. Ele faz com que governantes sejam depostos ou empossados. Por isso o Espírito Santo instruiu o apóstolo Paulo a ordenar aos cristãos que se submetessem às autoridades constituídas. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. Revelação do alto. Pouco se sabe sobre a oração de Daniel, mas as palavras que ele dirigiu a Deus em gratidão por haver atendido seu pedido são detalhadas. Ele revela o profundo e escondido. Conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Versículos 22 a 23. Agora, confiante no Deus de Israel, Daniel podia solicitar permissão para ir à presença do rei. Ao chegar diante de Nabucodonosor, Daniel ouviu perguntar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Versículo 26. Aquela era uma oportunidade de ouro para Daniel brilhar na presença do rei. Porém, em vez de se vangloriar, ele defendeu seus colegas que estavam condenados à morte. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Versículo 27. O rei e seu séquito de conselheiros e consultores estavam de mãos atadas. O pedido do rei estava além da capacidade, inteligência e compreensão humanas. Daniel prosseguiu: mas há um Deus no céu,
o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Versículos 28 e 30. Daniel reconheceu a limitação de seu próprio entendimento. Não havia nenhum traço de orgulho naquele jovem judeu. Ele deu toda a glória a Deus. O mundo gentílico. Daniel revelou o sonho e sua interpretação ao rei Nabucodonosor, descortinando assim a história de todo o mundo gentílico. Seria bom se seguíssemos o exemplo de Daniel e ignorássemos os debates políticos e os discursos presunçosos dos líderes mundiais e de seus assessores, constatando simplesmente a veracidade da palavra profética. Existem apenas 4 superpotências gentias na Terra. Seu valor é representado pelo ouro, prata, bronze e ferro. Mas no fim das contas, iremos ver esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras nos vestiu, e o vento os levou. Daniel 2,35. Essas palavras são como bálsamo para a nossa alma e água fresca para o sedento. Elas inundam o nosso espírito com a paz que excede todo o entendimento. Não importa quão poderosos os homens se julguem, Deus cuidará de sua criação e estabelecerá sua justiça conforme a sua lei. O profeta Isaías escreveu estas palavras inspiradas a respeito das nações. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías 40:17. Caro amigo leitor, este é o valor do mundo inteiro, e de toda a sua glória, grandeza e poder. Portanto, mais do que nunca, devemos seguir aquele que sustenta todo mundo em suas mãos. Não precisamos temer nada que esteja acontecendo nesta terra, nem dar muito crédito ao que dizem os líderes mundiais. A autoridade pertence ao Criador do céu e da terra. Nesta época que estamos vivendo, devemos nos dedicar inteiramente ao serviço do Senhor, como fez Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar. A imagem das nações. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2:31-35. Esse sonho mostra todo o mundo gentílico e o estabelecimento do reino de Deus na terra. As 4 superpotências gentias são 1. Babilônia, 2. Pérsia, 3. Grécia, 4. Roma. Analisando esse quadro na perspectiva de hoje, vemos que estamos na época do Império de Ferro-Barro. Entretanto, provavelmente, não concordaríamos com o conceito atribuído à qualidade desse governo. Afinal de contas, o que pode ser melhor que a democracia? Portanto, a pergunta óbvia é: porque a palavra de Deus diz que o Império Babilônico, ouro, é o melhor e o nosso é o pior? Antes de prosseguirmos, talvez seja necessário explicar que quando a Bíblia fala sobre o governo de ferro-barro, ela está se referindo ao sistema romano que existia quando Jesus nasceu e que engloba as leis e princípios fundamentais que continuam em operação praticamente no mundo inteiro. O mundo romano. O mundo romano é o último império e, contrariando a crença popular, nunca deixou de existir. Além da Europa, todos os novos países que surgiram foram construídos sobre os fundamentos de princípios romanos estabelecidos por europeus romanos. Talvez seja útil citar aqui algumas páginas de meu livro Saddam's Mystery Babylon, a misteriosa Babilônia de Saddam, não editado em português.
onde se encontram os seguintes trechos extraídos da revista National Geographic, 19 de julho de 1997. Origens romanas. Sabemos que, nos seus primórdios, os romanos foram dominados pelos etruscos, uma poderosa nação da Itália Central. Irritados com uma monarquia geralmente brutal, as famílias mais influentes de Roma finalmente derrubaram os reis etruscos. Uma revolução que influenciou o pensamento de Thomas Jefferson e George Washington cerca de 2.200 anos depois. No ano 244 AUC, isto é, 509 a.C., as famílias patrícias de Roma estabeleceram uma forma de governo semi-representativa com 2 cônsules governadores eleitos para um mandato de um ano. Isto marcou o início da República Romana, uma forma de governo que perdurou até Júlio César cruzar o Rubicão, 460 anos mais tarde. Aqueles 5 séculos foram marcados por prosperidade e democracia cada vez maiores. National Geographic, julho de 1997, página 15. Este antigo sistema democrático não era muito diferente do que existe atualmente. O artigo continua. E os patrocinadores de campanhas? Já no segundo século, o direito de voto estava tão sedimentado entre os plebeus que Roma desenvolveu um vigoroso sistema político que pareceria muito familiar a qualquer cidadão de uma democracia moderna. Havia partidos e facções, patrocinadores que davam gordas contribuições para as campanhas eleitorais, faixas e cartazes, propaganda negativa e uma classe de analistas especializados em criticar os políticos. National Geographic, julho de 1997, página 21. Os romanos concediam direitos, mas exigiam o cumprimento de deveres, como na democracia moderna. Direitos e deveres dos cidadãos. Dentro desta ampla esfera de uniformidade, a administração em cada província romana era flexível, tolerante e aberta. Quando Roma conquistava uma nova província, o general derrotado e seu exército eram levados cativos, e quase todo o resto da população melhorava de situação. A elite local recebia posições na hierarquia romana. O comércio local era beneficiado com as estradas romanas, os sistemas de distribuição de água, as leis de comércio e os tribunais. Soldados romanos guardavam a cidade contra piratas e saqueadores, e em pouquíssimo tempo muitos residentes da província recebiam cidadania romana com todos os direitos e deveres cabíveis. National Geographic, julho de 1997, página 21. O próprio Augusto apoiou ativamente o movimento romano em defesa da vida, reprimindo o aborto. Augusto utilizou todos os mecanismos da máquina governamental. Preocupado com o declínio da taxa de natalidade, ele usou a velha tática da vara e da cenoura, sanções severas contra o aborto e incentivos fiscais para grandes famílias. Para avaliar se suas políticas estavam surtindo efeito, ele realizava censos populacionais periódicos em todo o império. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E como nos diz o Evangelho de Lucas, isso aconteceu quando Quirino era governador da Síria, no ano 6 d.C. Durante o domínio de Roma, a cidadania global era uma realidade, e a prosperidade atingiu seu apogeu. Cidadão do mundo. A história recorda Marco Aurélio, 161 a 180. O filósofo rei que manteve a perspectiva em meio ao esplendor imperial. Como imperador, Roma é minha pátria, mas, como homem, sou cidadão do mundo. Ásia e Europa são apenas pontos no mapa. O oceano é uma gota d'água. O impressionante Monte Athos é um grão de areia no universo. Até mesmo o cético Gibbon teve que admitir. Se pedíssemos a alguém para selecionar o período da história do mundo durante o qual a condição da espécie humana foi a mais feliz e próspera, esta pessoa, sem dúvida, responderia que foi a época entre 96 e 180 d.C., isto é, a era desses 5 bons imperadores. National Geographic, julho de 1997, página 35. As democracias atuais não funcionam sem o direito romano. Letramento e direito. O historiador inglês Peter Sawyer comenta que durante o domínio romano, o índice de analfabetismo na Inglaterra
foi mais baixo do que o registrado em qualquer outro governo britânico durante os 14 séculos seguintes. Um dos mais importantes legados documentais deixados pelos romanos foi a jurisprudência, um extenso conjunto de leis oriundas de casos precedentes que alguns estudiosos consideram a maior herança que a Roma antiga nos deixou. O ideal da lei escrita funcionando como uma armadura para proteger os indivíduos uns dos outros e do terrível poder do Estado. Foi um conceito que os romanos absorveram dos gregos, mas foi Roma que transformou esta noção abstrata em prática diária, que é honrada até o dia de hoje. National Geographic, julho de 1997, páginas 62 a 63. A antiga Roma preocupava-se com as liberdades civis, inocente até prova em contrário. A monumental compilação empreendida por Justiniano dos digestos dos institutos e do Código Revisto, completada em 534 d.C., forma, desde então, o alicerce do direito ocidental. 2 milênios antes da elaboração da conhecida fórmula que é recitada no momento da prisão de algum suspeito, os romanos já haviam estabelecido procedimentos para salvaguardar os direitos dos acusados de algum crime. Podemos ver um exemplo disso no processo contra o pioneiro cristão apóstolo Paulo, narrado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 22 de Atos, Paulo é levado à presença do magistrado romano, após ter sido acusado de comportamento criminoso, aparentemente por algo como provocar uma revolta. Os guardas estão prestes a aceitá-lo e jogá-lo na prisão, quando ele menciona que é cidadão romano. Isso muda tudo, e ele recebe permissão de aguardar o julgamento em liberdade. Festo apresenta no capítulo 25 uma breve exposição sobre os direitos do cidadão. Não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. National Geographic, agosto de 1997, página 68. O sistema democrático americano segue nitidamente o modelo da República Romana. Roma, Estados Unidos da América. O processo legislativo romano também teve grande influência no sistema americano. Durante a época da República Romana, 509 a 49 a.C., a atividade legislativa era bicameral. Os projetos passavam primeiro pela comitia, a Assembleia dos Cidadãos, e depois iam para o Senatus, a Câmara de Representantes das classes superiores. Se aprovados, eram promulgados como lei em nome do Senado e do povo de Roma. Séculos mais tarde, quando os patriarcas da fundação dos Estados Unidos começaram sua arrojada experiência democrática, eles tomaram a República de Roma como modelo. Nossas leis também precisam passar por 2 câmaras legislativas. A Câmara dos Representantes é a nossa Assembleia dos Cidadãos, e como seu congênere na Roma Antiga, o Senado americano foi inicialmente designado como uma Câmara de Representantes da elite. Somente após a 17ª emenda, em 1913, é que a classe trabalhadora pôde eleger seus senadores. Impressionados com o equilíbrio e mútuo controle entre os poderes do sistema romano, os idealizadores do sistema de governo americano também estabeleceram mecanismos para garantir que um funcionário que violasse a lei fosse impedido, uma palavra originária da prática romana, de colocar in pedica os magistrados insubordinados. A influência das estruturas romanas no nascimento dos Estados Unidos refletiu-se nos primórdios da cultura popular americana, que tinha prazer em traçar paralelos entre líderes americanos e os nobres romanos. Uma imponente estátua de Washington, vestindo toga e sandálias, pode ser vista em exibição no Museu Nacional da História Americana em Washington, D.C., National Geographic, agosto de 1997, página 70. Essas citações de conteúdo histórico mostram que Roma nunca deixou realmente de dominar o mundo. Roma continuará a liderar o mundo até o momento em que as massas populares serão seduzidas pela paz, sucesso e prosperidade da falsa democracia comandada pelo anticristo. Um modelo para o mundo? Encontrei por acaso um artigo no Financial Times intitulado Europe is the new role model for the world. A Europa é um novo modelo para o mundo. Aqui estão alguns trechos do artigo. A tentação de rejeitar as declarações de Jeremy Rifkin, considerando-o apenas mais um adepto da
futurologia é muito grande. Como presidente da Fundação para Estudo das Tendências Econômicas, com sede em Washington, ele proclamou recentemente o futuro da economia com base no hidrogênio como fonte de energia, o desaparecimento do trabalho, a santidade dos direitos dos animais e o advento de uma sociedade global conectada em rede. Agora é a vez do sonho europeu. Mas às vezes até os futurólogos acertam. Justamente quando se considerava a Europa como uma potência em franca decadência em estado terminal, Rifkin apresenta uma convincente defesa de sua supremacia. Enquanto o espírito americano está cansado e definha, agarrado ao passado, proclama Rifkin, um novo sonho europeu está nascendo. Ao contrário da América, a Europa enfatiza as relações comunitárias em detrimento da autonomia individual, a diversidade cultural em detrimento da assimilação, coloca a qualidade de vida acima da acumulação de riquezas, prioriza o desenvolvimento sustentável em vez do crescimento material ilimitado, o deep play em vez do trabalho árduo e defende os direitos humanos universais. O igualitarismo europeu se manifesta mais claramente na área do bem-estar social. Cada europeu tem a garantia de um padrão de vida mínimo medido não exatamente pelo dinheiro, mas em termos do acesso irrestrito a creches, seguro-desemprego, pensões e serviços de saúde, coisas que nem de longe podem ser consideradas acessíveis a todos os americanos. A maior redistribuição social e a melhor infraestrutura permitem que os europeus mais pobres tenham uma vida mais equilibrada. Rifkin observa com propriedade que a concepção europeia acerca do que sejam direitos humanos, englobando aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais, é muito mais atraente do que a visão americana mais estreita, que vê os direitos humanos apenas como liberdades políticas. Enquanto os americanos definem liberdade como autonomia e mobilidade, o que requer o acúmulo de riquezas, observa Rifkin, os europeus definem liberdade em termos de comunhão, em termos de pertencer e não de ter pertences. Os europeus arrumam tempo para a cultura. Já os americanos, para quem o descanso é quase um pecado, como a preguiça, hoje trabalham em média 10 semanas a mais por ano que os alemães, 5 semanas a mais que os britânicos, mas até que os japoneses, notórios workaholics. Essa preocupação europeia com uma diversidade cultural muito provavelmente terá reflexos nos países em desenvolvimento. Os europeus continuam sendo os maiores defensores dos direitos humanos universais e a União Europeia é um modelo multilateral para o mundo, tornando a Europa mais atraente para uma geração que deseja estar globalmente conectada e ao mesmo tempo localmente enraizada. O sonho europeu deveria ser leitura obrigatória em ambos os lados do Atlântico. Para os americanos, ele faz soar o alarme. No auge da suposta dominação unipolar dos Estados Unidos, o número de estrangeiros que consideram este país um modelo atraente para suas constituições, companhias ou comunidades é cada vez menor. Para os europeus, Rifkin lança o desafio da liderança global. A Europa está realmente melhor posicionada entre o extremo individualismo da América e o extremo coletivismo da Ásia para mostrar o caminho da nova era. Financial Times, 6/10/2004, página 17. Religião e democracia. Para ressaltar mais ainda o fato de que Roma e sua democracia de fundo religioso estão realmente vivas, vamos examinar um trecho do livro Christianity and Anti-Christianity and Their Final Conflict, a batalha final entre o cristianismo e o anticristianismo, de Samuel J. Andrews. O povo toma conhecimento desses princípios através das revistas e jornais, das palestras e do púlpito. Sua ampla disseminação é atestada pela rapidez com que sistemas tais como a ciência cristã, a ciência mental, a teosofia e outros assemelhados se espalharam entre as comunidades cristãs, pois todos têm uma raiz panteísta. A atmosfera moral está cheia desse espírito, e muitos são afetados por ele inadvertidamente. O que podemos dizer sobre sua difusão no futuro? Para avaliar isso, precisamos olhar essa difusão de um outro ponto de vista e considerar sua afinidade com a democracia. É inquestionável que as condições sociais e políticas exercem grande influência na construção das convicções religiosas e se supõe que o espírito democrático dominará no futuro.
Que tipo de influência religiosa a democracia tende a exercer? Em que direção flui a corrente democrática? De acordo com Tocqueville, ela corre na direção de ideias muito gerais e, portanto, na direção do panteísmo. A ideia de integrar todas as pessoas como se fossem uma única entidade é preponderante. Isso se estende ao mundo e ao universo. Deus e o universo são um. Esta unidade exerce um fascínio sobre pessoas que vivem em democracias e as prepara para as crenças panteístas. Dentre os diferentes sistemas que auxiliam a filosofia em seu esforço para explicar o universo, acredito que o panteísmo seja um dos que tem mais condições de seduzir a mente humana nos períodos democráticos, e todos aqueles que creem firmemente na verdadeira grandeza do homem deveriam se unir contra ele e combatê-lo. Se as conjecturas desse arguto observador político estiverem corretas, podemos esperar ver o panteísmo ampliar sua influência sobre os cristãos à medida que a democracia for se expandindo. Há cada vez mais soberanos e governantes ávidos em saber quais são os desejos de seu povo e cuidadosos em não contrariar diretamente esses anseios. Não se sabe ao certo se a sucessão hereditária que vigora nas monarquias atualmente existentes irá dar lugar a eleições populares, embora essa hipótese pareça bem provável. Entretanto, todos os governantes, sejam eles vitalícios ou eleitos, estão sendo levados a se sentirem cada vez mais como servos do povo. Esse crescimento da democracia serve para preparar o caminho para o anticristo, fazendo com que a vontade popular seja soberana, tanto no que se refere à escolha de seus governantes, quanto no que diz respeito à natureza e extensão de seu poder, e dando expressão legal a essa vontade. Quando o povo elege seus legisladores, as leis atendem à vontade da maioria dos eleitores. Se, portanto, a opinião geral for a de que não existe Deus, o legislador, ou de que não existe expressão de sua vontade, que é a palavra final sobre qualquer assunto, que princípio irá determinar o caráter e as limitações da legislação? O único princípio que sobra é o do bem comum. O que este exigir será o certo. Se, por exemplo, a lei do casamento escrita na Bíblia for considerada sem autoridade, o que irá determinar a redação da nova lei? Ela deverá ser o que o bem-estar da sociedade exigir, e isso é uma questão de vontade popular. Página 254 a 255, 264 a 265, copyright original 1889, reeditado em 1937 pela Moody Press. O copyright original desse livro é de 1898, quando ainda não havia nenhum sinal de democracia popular em nenhum lugar do mundo. Podemos reconhecer nitidamente aqui a essência da estrutura de poder gentia dominada pelo espírito de Roma, a última potência gentia, o reino de ferro e barro. O mundo babilônico. Voltemos agora à nossa pergunta. Por que o Império Babilônico foi considerado o melhor, enquanto nossa democracia moderna foi reputada como a pior forma de governo? Porque o aparentemente brutal rei Nabucodonosor representa o melhor reino? O versículo 38 diz: Tu és a cabeça de ouro. Há muitas razões para isso, mas vamos examinar apenas 3. Em primeiro lugar, a infraestrutura do governo de Babilônia deve ter sido excelente, porque se manteve em funcionamento sem um rei durante 7 anos. Mas o que aconteceu com Nabucodonosor? Daniel 4:25 diz: Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ouvimos falar que crises se desenvolveram nos Estados Unidos nos poucos minutos em que ficaram sem presidente, quando Kennedy foi assassinado. Isso se repetiu mais ou menos da mesma forma quando o presidente Reagan foi ferido a bala num atentado. Embora a máquina governamental de Washington pudesse continuar operando sem um presidente durante algum tempo,
A centralização da liderança numa pessoa é extremamente importante. Sem esse líder, a nação não consegue funcionar direito. No caso de Nabucodonosor, Babilônia continuou a ser a potência dominante durante e após aqueles 7 anos. Ao final, Nabucodonosor recuperou seu cargo e poder em Babilônia. Em segundo lugar, o Império Babilônico foi superior a todos os outros, porque Deus podia interferir diretamente nos assuntos dos homens através de uma pessoa, o rei Nabucodonosor. No final, ele se humilhou e reconheceu a veracidade da palavra de Deus. Eis aqui seu testemunho. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel 4:34. Em terceiro lugar, o Império Babilônico foi grande, porque Deus disse que o rei gentil pagão Nabucodonosor era seu servo. Vejamos o testemunho em Jeremias 27:6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Porque o rei era servo de Deus? Porque fez o que foi instruído a fazer. Foi humilhado e depois curado, rebaixado e depois exaltado. Hoje em dia, todos os governos rejeitam o Deus de Israel escancaradamente. O princípio que constitui o alicerce da democracia é este: todo o poder emana do povo. Depois de Babilônia. Os 2 reinos que se seguiram a Babilônia são descritos com apenas 24 palavras. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2:39. Em seguida vem o 4º reino. A última estrutura de poder gentia é descrita de modo detalhado e os acontecimentos finais são revelados posteriormente no livro de Apocalipse. Vejamos um dos versículos. O 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Daniel 2:40. Alguns podem dizer que esses reinos não dominaram literalmente toda a terra. Isto é verdade. Se olharmos no mapa, veremos que Babilônia era relativamente pequena. Apenas a região sul da Turquia pertencia a Babilônia. A fronteira do império se estendia até o Egito, ao longo da linha costeira, e atravessava áreas da Arábia Saudita até o Golfo Pérsico. O Império Persa se expandiu até mais longe e alcançou parte da Grécia. O Império Grego se estendeu até regiões além do Paquistão, mas também incluía vários países do Sudeste Europeu. Mas o Império Romano englobava todos os países mediterrâneos e praticamente toda a Europa. Entretanto, é preciso ressaltar que Roma não se refere apenas a uma cidade, nem se limita à Itália ou até mesmo ao continente europeu. A palavra se refere a toda a civilização romana, cuja cultura e leis transformaram o mundo inteiro e cuja influência permanece até hoje. Isso também se aplica a expressões como Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Assim, a afirmação bíblica de que essas 4 estruturas de poder dominaram o mundo inteiro está correta. Portanto, não posso aceitar a frase, o mundo conhecido naquela época. A Bíblia diz, toda a terra. 3 dos 5 continentes são romanos. Dos 5 continentes do mundo, só a África e a Ásia não são completamente europeus. Mas, quando todos os 40 países da África são ex-colônias europeias e se baseiam nos princípios culturais do legislativo da Europa, o mesmo pode ser dito em relação à Ásia, ainda que em menor grau. A maior parte do continente já esteve dividida em várias colônias europeias ao longo da história. Por isso, o direito romano ainda prevalece na maior parte das nações asiáticas. Vemos, portanto, que o 4º e último império mundial literalmente engloba o mundo. Isso se tornará ainda mais óbvio no futuro próximo, à medida que o cerne dos princípios romanos for sendo reconstruído pela União Europeia. O fim do poder gentílico. O que acontecerá com essas 4 superpotências gentias? Já tivemos uma resposta parcial a essa pergunta com a recente devastação de Babilônia, Iraque,
pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, na caçada a Saddam Hussein e suas armas de destruição em massa. Portanto, vemos que Babilônia ainda é uma realidade, muito embora não seja mais o reino que era na época de Nabucodonosor. Babilônia deixou de existir como nação independente em 570 a.C., quando foi conquistada pela Média-Pérsia. Esse império foi posteriormente conquistado pela Grécia, mais tarde suplantada por Roma. No entanto, não podemos nos esquecer que esses reinos precisaram existir como nações para poderem ser derrotados. A Bíblia diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2, 34, 35. A destruição começará pelo império de ferro-barro, e todos os outros ruirão sobre ele. O Império Quádruplo ainda está vivo. Nos últimos anos, esses 4 ex-impérios mundiais estiveram envolvidos em conflitos militares. O Iraque, Babilônia, o Irã, Pérsia travaram durante 8 anos uma guerra que deixou um saldo de mais de 1 milhão de baixas de cada lado. Na década de 70, a Grécia lutou com a Turquia pela ilha de Chipre. Em termos práticos, os últimos 2 conflitos envolvendo o Iraque e os Estados Unidos foram guerras entre Babilônia e Roma, a primeira e a última superpotência gentia. Embora a esmagadora maioria dos europeus tenha se colocado contra essa última guerra, não podemos negar que os Estados Unidos são um produto da Europa e, portanto, se qualificam como parte da 4ª superpotência gentia, o Reino de Ferro-Barro. Além disso, esse último império não se limita à Europa, ele é global. Esse sistema político, econômico, financeiro e religioso terá domínio sobre toda a Terra. Aparentemente, nenhum país é exceção. A mistura de ferro e barro. Um foco especial deve ser dirigido aos pés dessa grande imagem, que são uma mistura de 2 materiais imissíveis. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Daniel 2, 41 a 43. Isso é diferente de todos os outros reinos. Não havia mistura com os impérios de ouro, prata e bronze, mas a mistura é particularmente enfatizada no caso do Império Romano. Portanto, a pergunta que surge imediatamente é: quem é representado pelo barro? A mistura dos judeus com as nações. Sabemos que o ferro é a estrutura de poder romana. Creio que a resposta à nossa pergunta sobre o barro encontra-se no meio do versículo 43. Misturar-se-ão eles mediante casamento. A referência a eles nesse versículo é o barro. Isaías 64:8 responde: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. O Senhor confirma isso em Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando lemos a história de Israel, percebemos que de fato os judeus representam o barro, porque eles conseguiram se adaptar em todos os países em que viveram. Embora tenham sofrido discriminação e frequentemente tenham sido perseguidos e até mortos, os judeus viveram no meio de outros povos sem se tornarem parte deles. Não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Os cristãos, uma nação separada. A Bíblia diz que nós, os crentes, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em 2 Coríntios 6,17.
Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Alguns cristãos têm uma dificuldade enorme de entender esse ensinamento bíblico. Gostamos de ter o melhor de dois mundos, a bandeira numa das mãos e a cruz na outra. Mas essas duas coisas não têm nada em comum. A bandeira representa uma entidade política sob a jurisdição do príncipe das trevas. A cruz, ao contrário, nos separa deste mundo. Nós simplesmente não podemos jogar dos dois lados. Isso não significa que vamos agora abandonar nosso país, fazer pouco dos nossos líderes ou desprezar o governo. Somos ensinados a honrar aqueles a quem a honra é devida, respeitar as autoridades e cumprir as leis do país. Infelizmente, os cristãos de hoje, principalmente nos Estados Unidos, foram politizados de uma tal maneira que a igreja corre o risco de ser engolida por causa de seu entrelaçamento com o mundo. Há algum tempo, durante uma conferência sobre profecia, toquei neste assunto, referindo-me principalmente ao slogan político americano "Somos a maior nação do mundo". A plateia ficou em silêncio. Terminada a minha palestra, fui para a livraria. Então uma mulher se aproximou e disse: "Pedi ao meu marido para dar um tiro no Senhor". É claro que ela estava brincando, mas não podemos esquecer que estamos falando de pessoas que amam a palavra profética e investem seu tempo e dinheiro para participarem dessas conferências. Contudo, como esse exemplo mostra, muitos estão completamente cegos no que diz respeito às identidades políticas das nações. Recentemente percebi que todo artigo que aparecia numa certa publicação cristã mencionava a política. Aparentemente, para algumas pessoas, a política pode ser mais importante que a Bíblia. Segregação ou integração? E quanto aos judeus? Quando os judeus tiveram que escolher se soltavam Barrabás ou Jesus, eles escolheram Barrabás e disseram: "Não temos rei senão César". Assim, eles admitiram publicamente seu desejo de se submeterem à lei internacional, neste caso, ao César de Roma. Além disso, a Declaração de Independência de Israel contém a seguinte afirmação: "É direito natural do povo judeu o de ser uma nação como as outras nações e de controlar seu destino em seu próprio Estado soberano". Em outro parágrafo, lê-se: "Nós apelamos às Nações Unidas para que ajudem o povo judeu na edificação de seu Estado e para que admitam Israel na família das nações. Esta é a maior tragédia de Israel, ter rejeitado seu chamado especial para ser uma nação separada das outras nações do mundo e se consagrar ao Senhor. Israel será enganada pelo anticristo, exatamente como foi profetizado, não por causa de alguma força externa, mas porque fez essa opção consciente e intencionalmente". Jesus disse: "Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis". João 5,43. Uma nação santa. No momento em que nascemos de novo para uma viva esperança, tornamo-nos separados do mundo, segundo a autoridade de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz". 1 Pedro 2,9. Este é um sério alerta para os cristãos. Nós somos diferentes, somos propriedade exclusiva, não somos deste mundo. É uma verdadeira tragédia o fato de que um número incontável de cristãos despreza esse sublime chamado e faz deste mundo seu lar, sua esperança e seu futuro. O destino de Israel. O fim de Israel será decidido por um ato de graça, como registra Daniel 2, 44 a 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, e não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O sistema global inteiro, com seus mais de 200 países, não tem futuro, mas o reino que Deus estabeleceu permanecerá para sempre. Notas: Edward Gibbon, 1737 a 1794. Frases ditas ao suspeito no momento da detenção: "Como você tem o direito de se manter em silêncio? Tudo o que disser será usado contra você no tribunal. Você tem direito
A presença de um advogado durante o interrogatório, etc.